Hoje a gente vai mergulhar na análise da Raizen, uma das gigantes do setor de energia aqui no Brasil, que está passando por um momento absolutamente decisivo. Bom, antes de mais nada, aquele aviso importante de sempre, né? Esta análise tem um propósito puramente educacional e não deve ser encarada como uma sugestão de compra ou venda de ativos. Então, a Raizen é, sem dúvida, uma das maiores plataformas de energia do país, uma verdadeira gigante. A grande pergunta é: como uma empresa desse calibre chegou a um dos momentos mais desafiadores da sua história? É isso que a gente vai descobrir junto hoje. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender quem é esse gigante. Depois, de onde veio essa crise. Aí vem uma parte super importante: como se avalia uma empresa em modo de sobrevivência. A partir daí, a gente mergulha nos números, explora os cenários de risco e recompensa e, no final, fecha com uma conclusão bem amarrada. Vamos começar pelo básico, então. Afinal, quem é a Raizen e por que ela é tão importante para o setor de energia no Brasil? Olha só, a Raizen é fruto da união de duas potências, a Cosan e a Shell. O negócio dela se divide em duas grandes áreas, sabe? De um lado, tem a produção de açúcar e renováveis, como etanol de primeira e segunda geração. Do outro, a distribuição de combustíveis, com a bandeira Shell, que é a segunda maior rede do país. O modelo deles é o que a gente chama de verticalizado, controlando tudo, desde o solo com a cana-de-açúcar até o tanque do carro. Isso, em tese, é uma vantagem competitiva enorme. E aqui, olha, está o centro do nosso quebra-cabeça. A gente está falando de uma empresa com ativos excelentes, de altíssima qualidade, mas que acabou sendo pressionada por decisões financeiras, digamos, arriscadas e um cenário macroeconômico que não ajudou em nada. Ok, a gente já entendeu o negócio. A pergunta que não quer calar é: como uma empresa com ativos tão bons assim entrou em crise? Vamos investigar a origem desse problema. A semente da crise foi plantada lá em 2021, com um IPO que trouxe quase 7 bilhões de reais para o caixa, com a promessa de uma mega expansão em biocombustíveis. O que a gente viu depois foi um período de crescimento super agressivo, com investimentos pesados e aquisições. Só que, esses investimentos, muito de longo prazo, não deram retorno esperado no curto prazo. E aí, com os juros subindo, a dívida que financiou tudo isso virou um peso gigantesco, a alavancagem disparou e, bom, o resultado foi o maior pedido de recuperação extrajudicial da história do país. E esse gráfico aqui, nossa, ele mostra o epicentro do problema de uma forma muito clara. Reparem como a linha da dívida líquida dispara para cima, enquanto a geração de caixa, o EBITDA, basicamente o lucro operacional, fica ali, quase parada. Essa boca de jacaré, essa divergência, é a receita clássica para uma crise financeira. E o resultado disso tudo é esse número aqui que é bem alarmante, uma alavancagem de 5,3 vezes. Para ter uma ideia, isso significa que a dívida líquida da empresa é mais de 5 vezes maior do que tudo que ela gera de caixa operacional em um ano. É um nível altíssimo, muito perigoso. Tudo bem, agora a gente entra na parte talvez um pouco mais técnica, mas que é fundamental para entender o caso. Como é que se avalia o valor de uma empresa que está, na prática, em modo de sobrevivência? Em situações assim de crise aguda, o jeito tradicional de avaliar uma empresa simplesmente não funciona mais. O capital do acionista, o equity, passa a se comportar como se fosse uma opção de compra, uma call. Pensa assim, é uma aposta. Se a empresa conseguir se reestruturar e o valor dos ativos dela passar o tamanho da dívida, ótimo, os acionistas ganham essa diferença. Se não, essa opção vira pó e quem investiu perde tudo. O que isso quer dizer na prática? Que aquela análise tradicional, como o famoso fluxo de caixa descontado, que parte do princípio que a empresa vai continuar operando normalmente, tem que ser vista com outros olhos. O foco muda completamente. A gente passa a olhar para uma distribuição de cenários, onde o mais importante é entender a probabilidade de cada resultado, e isso inclui, claro, o risco gigantesco de reestruturação e de diluição para os acionistas. Essa frase que está na tela resume essa mudança de mentalidade de forma perfeita. Nosso trabalho aqui não é tentar adivinhar um futuro único e certo, mas sim mapear os vários futuros possíveis e dar um peso, uma probabilidade para cada um deles. É uma abordagem completamente diferente. Ok, com essa nova forma de pensar, vamos então decifrar os números específicos do valuation da Raizen. Aplicando essa lógica, a gente chega a 3 caminhos, e cada um conta um pedaço da história. O fluxo de caixa descontado, DCF, aponta para 1,40. A análise por múltiplos de mercado sugere 1,13 e a soma das partes que olha cada pedacinho do negócio separado chega a 1,73. A grande pergunta é, por que essa diferença toda?
A resposta está nas premissas de cada método. O DCF, por natureza, é mais otimista. Ele projeta um futuro em que a reestruturação dá certo, a operação volta ao normal. Já os múltiplos, que comparam a Raizen com outras empresas, eles capturam todo o pessimismo, toda a incerteza do mercado nesse exato momento. Para a gente chegar num valor justo, não dá para simplesmente tirar uma média. É preciso ponderar essas visões. Nesse caso, a gente dá um peso maior para os múltiplos, que estão capturando melhor o risco do momento. Depois de consolidar tudo, incluindo uma análise probabilística dos cenários, a gente chega a um valor justo estimado de R$ 1,05 por ação. Mas atenção! Mesmo sobre esse valor justo, a gente ainda aplica um desconto de risco adicional justamente por causa da incerteza gigantesca desse processo de reestruturação. E isso nos leva a um preço-alvo para os próximos 12 meses de 80 centavos. Agora vamos tornar isso mais palpável. O que esses riscos e recompensas significam na prática? Vamos olhar os cenários. O que é fascinante aqui é essa distribuição de probabilidades. O cenário base, com 50% de chance, leva a gente para o nosso preço-alvo de 80 centavos. Mas existe uma probabilidade de 30% de um cenário bem ruim, o bear, onde a ação valeria só 20 centavos. E, do outro lado, uma chance de 20% de um cenário super otimista, o bull, com a ação a 1,60. A diferença entre os resultados possíveis é gigantesca. E por que o risco para o acionista é tão alto assim? A resposta está na ordem de quem recebe dinheiro primeiro, o que a gente chama de cascata de capital ou waterfall. Numa reestruturação, a regra é clara. Os credores, os donos da dívida, têm prioridade total. Eles recebem primeiro. Os acionistas ficam lá no fim da fila e só pegam o que sobrar. Isso se sobrar alguma coisa. Então a mensagem aqui tem que ser muito, muito clara. O risco de uma perda relevante de capital ou até mesmo total é real. Nessa história toda, a posição do acionista é, de longe, a mais frágil. Bom, depois de analisar o negócio, a origem da crise, os números e os riscos, vamos amarrar tudo isso e chegar à nossa conclusão. Olha, investir na Raizen hoje não é mais aquela tese tradicional de investimento em crescimento. Mudou. Hoje é fundamentalmente uma tese sobre a capacidade da empresa de sobreviver a essa crise. E por isso mesmo, é crucial chamar as coisas pelo nome certo. É uma posição especulativa. O resultado depende totalmente do sucesso da negociação com os credores e da reestruturação da dívida. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final, para refletir. Será que o mercado está sendo irracional, exageradamente pessimista ao precificar a ação tão baixo? A resposta, na nossa visão, é não. O mercado não está irracional. Muito pelo contrário, ele está sendo bastante eficiente embutindo no preço o risco enorme de diluição e a incerteza que os acionistas estão correndo. Esse desconto que a gente vê hoje não é um erro, é o preço do risco.